O Estúdio News está recebendo, nesse momento, a prefeita municipal Marisete Rauta, de Capão Mourito do Sul, que inclusive está de férias. Seja bem-vinda, prefeita. Obrigada pelo espaço, Marcos. É um prazer estar na Folha News trazendo informações sobre Capão Bonito do Sul. A senhora decretou recentemente situação de emergência em Capão Bonito do Sul, tendo em vista o clima. As ações climáticas estão afetando todo o estado do Rio Grande do Sul e não diferente em Capão Bonito do Sul. Poderia nos comentar o que levou a essa decisão? No decorrer, né, das semanas passadas, aí nós tivemos um grande volume de chuva, principalmente em algumas comunidades do município, que nos acendeu um alerta, né, e teve bastante danos, principalmente nas estradas, pontilhões, pontes, né, deu problema também com o transporte escolar, em algumas lavouras, agora é período do plantio do trigo, né, a maioria das lavouras já está plantada, mas então, quando dá essas chuvas, assim, em grande volume, das enxurradas e leva, né, toda a plantação embora. Então, isso nos fez trabalhar junto com a equipe da Defesa Civil do município e contabilizar mais ou menos aproximadamente em torno de R$ 300 mil aí de prejuízo para o município. E em cima disso, então, nós fizemos todo o trabalho para que pudéssemos, então, buscar ajuda tanto na Defesa Civil do Estado quanto da União. A estrutura de Capão Bonito do Sul para enfrentar em 2026 esses eventos climáticos, de que forma está sendo feita e elaborada? Nós temos reuniões periódicas, né? Principalmente nós temos o diretor-geral da Defesa Civil, que é o Edenilson Lucchesi, que é o diretor da Secretaria de Infraestrutura, bem como o secretário Heron, né? Da infraestrutura também, que são os responsáveis de estar à frente, né, de qualquer coisa que porventura vir a acontecer, e também os demais funcionários da infra, da agricultura e todos os secretários. Então, a gente trabalha de uma forma de equipe para que nós possamos estar aí solucionando caso porventura aconteça algum desastre, né, em relação a grandes períodos de chuva, temporal ou assim, sucessivamente. Nós estamos muito preocupados, não somente em Capão Bonito do Sul, mas também todos os municípios da região. Nós tivemos uma reunião da AMUNOR, dias atrás, aonde nós tivemos, então, a superintendente da Defesa Civil de Passo Fundo, que nos alertou que esses períodos de chuvas intensas, elas vão acontecer, Marcos, até final de novembro. Então, para que os municípios se organizassem, ficassem atentos, para que a gente não tivesse por surpresa. Então, Capão Bonito do Sul tem uma equipe que já está organizada, a parte de compras também, de lonas, de telhas, tudo isso nós já estamos organizados, né, para que porventura aconteça alguma coisa séria, a gente consiga o mais rápido possível estar amparando a população. Por ser um município essencialmente agrícola, Capão Bonito do Sul, porventura os problemas que podem ocorrer são relacionados a estradas e a questão dos rios, que pode também afetar a estrada, isso? Exatamente, né? Nós temos muitos pontilhões, né? Que daí então afetam as estradas, bueiros que saem para fora, então isso deixa comunidades isolados, né? Deixa casas isoladas e as lavouras, né? Que isso então uma grande preocupação, tanto dos agricultores quanto da prefeitura. Mas, acima de tudo, é a questão das estradas. Hoje você arruma, está perfeita, em condições muito boas, dá as chuvas, né, intensas e estraga tudo. Então, nós temos, assim, um trabalho diário, exaustivo da infraestrutura, da equipe da infraestrutura, que trabalha. Nós temos uma extensão territorial muito grande, muito extensa no município, né, e que basicamente é o que gera, né, todo o orçamento do município por causa da agricultura. Então, a gente tem uma grande preocupação em relação a isso, né? E estamos também trabalhando para que cada vez mais a gente possa equipar a Secretaria de Infraestrutura. A intensidade das chuvas que foram registradas nas últimas semanas tem prejudicado as lavouras? Tem prejudicado sim as lavouras, né? São pontos isolados, mas você analise que em poucos dias deu aproximadamente 400 milímetros de chuva. Isso é um grande volume que impacta bastante na produção e também no escoamento da safra, né? Enfim, das lavouras. Prefeita, área da educação, a senhora continua
liderando a pasta, não temos, um secretário, uma secretária da educação, é isso? Não, já Temos. temos sim, já faz um bom tempo. Nós estamos com o secretário Gelson Corbolin, que está desenvolvendo então esse papel de secretário de educação, juntamente com a professora Rosana Kern, que também está como coordenadora pedagógica, auxiliando então o secretário. Estão desempenhando um bom trabalho, desenvolvendo um diálogo bastante constante com as direções das escolas municipais e também com os professores. Em 2026, promoveu algumas mudanças na administração. Nos comente um pouco sobre essas mudanças, se foram significativas ou não. Olha, eu acho que todas as mudanças elas vêm para agregar, né? E enquanto gestão pública, nós temos que ter a responsabilidade de trazer o melhor para a população. Então, a gente, dentro das observações, no período de 2025, verificou que nós deveríamos fazer algumas mudanças, elas foram feitas, então, né? E isso, então, veio a beneficiar, né, as secretarias, num sentido de que a população pede, né, e solicita isso. Então, algumas pessoas que foram organizadas, né, e que foram convidadas, então, a fazer parte de outros setores, ficaram muito à vontade para ir para outros setores, para outras secretarias ou não, né. Então, assim, a gente deixou muito à vontade, a gente sempre preza pelo diálogo, né, pela conversa, enfim, e a gente fica muito feliz, né, por as trocas que houve, pelas formas como nós trabalhamos, de que está dando certo, né? A Secretaria de Infraestrutura está com o secretário Heron, onde foi muito bem recebido por toda a equipe de funcionários e está desempenhando um excelente trabalho. É uma secretaria, uma das mais importantes que o município tem, né? É diário, né? Principalmente agora nesses períodos de inverno e de chuvarada que acontece, mas está incansavelmente trabalhando, né? Está bem tranquilo em relação a isso, a população também, né? Está muito contente com o trabalho que ele está colocando à disposição da comunidade de Capão Bonito do Sul. Então, a questão da educação também com o Gelson Corbolin, que está desempenhando também um bom trabalho, principalmente na questão técnica administrativa da secretaria, né, com o auxílio da Rosana, então, e das diretoras, né, do município. Então, está tudo, graças a Deus, dentro da normalidade. Face à situação econômica do país, amplamente divulgada, existe queixa dos municípios menores com a questão da reforma tributária. O desenvolvimento econômico hoje de Capão Bonito Sul, como tu avalia? Olha, é complicado para todos os municípios, né, não é somente pro Capão Bonito do Sul. Nós tivemos, assim, períodos bastante preocupantes, não em torno de uma arrecadação, né, mas em torno principalmente dessa reforma tributária. O impacto mesmo ele vai se dar a partir de 27. Mas os municípios menores, como é o caso de Capão Bonito do Sul, que tem menos de 5.000 habitantes, ele já começou a sentir esse impacto, né. Então, assim, tem que priorizar cautelas. Então, a gente tem reuniões periódicas com os secretários, todas as compras elas passam pelo meu aval, né? A contabilidade, o setor de contabilidade não libera empenho e nem pagamento sem nós termos uma conversa, às vezes alguma compra que talvez não seja apropriado naquele momento, eu chamo o secretário, a gente dialoga, conversa, dá, não dá, pode ou não pode. Porque nós temos que cuidar, né? Do orçamento do município. E sempre a gente tem que priorizar guardar um pouquinho de dinheiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A prefeitura é uma casa grande, né? É a nossa casa, só que é bem maior. E com muitos filhos, que é a população, é toda a comunidade. Então, a gente precisa priorizar muito esse trabalho. Mas, assim, os secretários conhecem a realidade, né? Hoje nós estamos estáveis, tranquilos, né? Dentro da normalidade, já projetando alguns investimentos maiores para o município a partir de setembro, outubro, né? Pavimentação de ruas, algumas coisas assim que nós achamos interessantes que Capão Bonito tenha. Então, a gente já está projetando esses projetos maiores para o município e dentro da normalidade, com os pés no chão, para que nada venha acontecer de pior, né? Mas assim, sempre com os olhos muito abertos em relação ao dinheiro, o FPM, o ICMS
ICMS, que às vezes a gente conta, né, lá no final do mês que vem um determinado valor e a gente se surpreende porque vem bem menos daquilo, né, que deveria vir. Então isso é uma preocupação diária que a gente tem e que nós precisamos estar todos dentro da equipe atentos para que não haja maiores problemas, né, em relação ao financeiro do município. Nós já falamos aqui em mais que uma oportunidade a questão do Distrito Industrial de Capão Bonito do Sul. Esse projeto, prefeita, vingou, deu certo, vai gerar emprego e renda? Vai gerar emprego e renda, dependendo da prefeita, vai gerar emprego e renda. Então, num primeiro momento, Marcos, a gente fez um edital, né? Porque isso, como é público, né? A área industrial, principalmente a da sede, que ela já está toda regulamentada, toda organizada, documentação em dia, tudo isso aí. A gente já colocou à disposição de empresas que, porventura, quisessem se instalar no município. Num primeiro momento, não houve a procura de nenhuma empresa, então nós optamos em reorganizar o edital. Inclusive, o edital já está à disposição de todas as empresas que queiram novamente fazer parte, né, desse processo. Já está, enfim, já temos sim pretendentes que queiram estar, colocar um sinal positivo de estar conosco, né, colocando as suas empresas lá na nossa área industrial. Então, estamos muito felizes, aguardando, então, todo esse processo, é um processo público, onde todos podem participar, para que no futuro, acredito que em breve nós já teremos novidades em relação a isso. Questão de rodovias, prefeita Marisete, a ligação, por exemplo, de Capão Bonito Sul a Esmeralda, a questão da BR-470 Barretos, Nova Prata, enfim, para ligar a Porto Alegre. Tem algum movimento nesse sentido ou está tudo parado? Nesse momento, agora está tudo parado, né? É um período eleitoral, assim, né, que para, né? Enfim. Mas existem, sim, projetos, existem movimentações, né, lideradas por alguns políticos importantes e que têm vontade de nos assessorar em relação a essas ligações. Então, assim que passar essas eleições, nós já vamos estar contatando, né, com Porto Alegre, também Brasília, para que esses pontos importantes, DRS, também DBR, não fiquem novamente há anos, né, quase séculos aí, sem ter uma definição, né, e que venha a ser uma definição positiva em benefício de todas as comunidades que passam por essas estradas. Capão Bonito Sul e Esmeralda sentaram ou vão sentar para discutir, talvez, buscar recursos, pressionar as lideranças para o asfaltamento de Capão a Esmeralda, ou não há interesse dos municípios? Não, acredito que sim, né? Nós, inclusive, somos colegas de partido, tanto o prefeito Esmeralda quanto eu. Nós temos sim esse interesse de nós sentarmos e conversar em relação a isso. Inclusive, nós fazemos parte também de um consórcio de vacaria que tem um projeto ligado a essas pavimentações de interior mesmo, né? Ligando um município a outro. Então, é um projeto bem interessante que foi colocado através desse consórcio, né? Da Condesus lá de Vacaria e que provavelmente nós vamos estar sentando junto com o prefeito de Esmeralda para trabalhar e fazer os orçamentos cabíveis e ver aquilo que as pernas, tanto de Capão Bonito quanto de Esmeralda, conseguem, né? E buscar apoio, né? A gente precisa estar indo atrás, então, do governo estadual quanto federal, para que a gente consiga também, né, dinheiro, financiamento, porque essas obras são relativamente caras, né? São, assim, muito, muito, muito caras, e às vezes o município pequeno não tem, né, esse suporte financeiro para estar colocando naquele investimento. Mas a gente vai estar trabalhando sim, né, e dialogando para que pelo menos um projeto seja, desenvolvido em relação a isso. Foco da sua administração agora para o final 2026. Eu acho que colocar, principalmente, Marcos, os projetos, dar início aos projetos, né, os projetos de maior envergadura, vamos dizer assim, para Capão Bonito do Sul. Seja na questão da pavimentação, seja na questão, das infraestruturas que nós vamos fazer lá no parque de eventos, né, também que tenha a casa de carnes e a churrasqueira, focar bastante no turismo, colocar o marketing que nós já fomos a Brasília, né, buscar
o título de capital nacional do churrasco de cordeiro mamão. Então foi, assim, uma experiência única, muito importante para todos que participaram, a comissão que foi comigo, né, para que a gente pudesse estar batalhando por esse título, levando o porquê, né, de tão importante título para Capão Bonito, lá no Distrito Federal. Então foi, assim, uma experiência única. E trabalhar esses pontos importantes que vão beneficiar, sim, Capão Bonito do Sul no seu crescimento, desenvolvimento e qualidade de vida para a população. Um aspecto agora político, eleições 2026, tivemos as convenções estaduais, da praticamente todos os partidos, os maiores partidos do estado do Rio Grande do Sul, e o MDB, que é o seu partido, também realizou. Como está vendo o quadro em relação ao MDB? Eu acho que o MDB, assim, tem um protagonismo muito grande na política, né, então todos os partidos independentes estão se estruturando. Daqui 60 dias começa esse pleito muito importante, né? Acreditamos que a população tenha um olhar muito categórico em relação a tudo que se passa, né? Aquilo que nós passamos enquanto sociedade, enquanto comunidade, e que a gente tenha, então, um discernimento para que possamos votar e colocar pessoas que auxiliem, principalmente os municípios menores, né? A nível tanto de estado quanto de governo federal. Eu acho que nós temos que ter essa pretensão de vivermos num país onde a gente tenha estabilidade e orgulho de viver, e também dos nossos municípios, e que os gestores que lá estiverem, eles possam ter um olhar direto, principalmente para as realidades de cada município, né? Cada município é único, e em cima disso, acredito que todos estão na forma e na estrutura e no objetivo de cada partido fazendo o seu papel. Mas como MDB, né, como MDB, priorizo e prezo de que o nosso partido está muito bem organizado em relação a isso, e agora partir para a campanha. E o vice-governador Gabriel Souza, que já esteve em Capão Bonito do Sul recentemente, como vai ser o desempenho em Capão Bonito do Sul como candidato ao governo do estado? Pois é, eu não tive a oportunidade de conversar com ele em relação a isso, né, mas eu acredito que vai ser como sempre foi, né, sempre com um olhar, muito carinhoso, muito afetuoso, com um olhar, de estar auxiliando, sim, Capão Bonito, como todos os demais municípios da região. Então a gente fica muito feliz em relação ao trabalho que, ele como vice-governador fez, né, aqui, na nossa região, e também no futuro tenho certeza que vai continuar fazendo, desenvolvendo esse belo trabalho que está aí, né, sendo entregue pelo governo do estado. E como é que a senhora vai fazer politicamente para controlar a disputa que vai existir entre o MDB e, vamos dizer, o PDT, no qual vocês estão coligados em Capão Bonito do Sul? De um lado, Gabriel, do outro lado, a Juliana. Na verdade, eu sou muito tranquila em relação a isso, né, a democracia existe, então existe todo um respeito, né, eu também, assim, aprecio, principalmente a questão da educação da Juliana, né, que vem de um suporte muito grande, e ela prioriza muito a educação. A gente sabe que o futuro de um país, de um município ou de um estado passam pela educação, tem muitas coisas que precisam melhorar, muitos projetos que precisam sair do papel e se colocar à frente das escolas, né, do estado e também do país, mas dentro do respeito, da normalidade, né, e enfim, é um momento democrático, né, as pessoas vão ter que estar olhando as melhores propostas, né, e analisando os melhores candidatos. O PDT esteve coligado com o MDB, no qual a senhora foi vice-prefeita, inverteu-se a situação, hoje a senhora é prefeita, o PDT está na vice, através de Miqueias Guardanim. E todo esse período, toda essa transição política, vamos dizer assim, como tem se comportado em Capão Bonito do Sul? Acredita que o MDB já está implantando a sua ideia própria no governo municipal? Sim, sim, né, eu acho que é muito visível essa questão, né, nós temos, assim, um diálogo muito aberto, né, bastante tranquilo em relação a isso.
Miquéias é um vice-prefeito atuante que está conosco diariamente lá, né, e trabalhando e sempre à disposição naquilo que a gente solicita, enfim. Nós temos um diálogo muito aberto com o PDT, né. Claro que município pequeno, às vezes, as conversas são divergentes, né, mas nesse momento a gente, trabalha de uma forma muito tranquila, né, porque tanto o MDB quanto o PDT nós temos a consciência de que nós temos que trabalhar para a população. Então, não é momento, né, de brigas ou de divergências ou de problemas. Então isso no meu ponto de vista, e tenho certeza que é do Miquéias, é muito tranquilo e amistoso esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e vamos desempenhar até o final, né, da nossa gestão. Outro aspecto político e administrativo que marcou a semana, em especial aqui em Lagoa Vermelha, mas que está envolvendo agora Capão Bonito do Sul, é a existência, ao menos dita pela oposição em Lagoa Vermelha, de um fantasma, um funcionário fantasma na prefeitura de nossa cidade e que estaria atuando na prefeitura de Capão Bonito do Sul. É uma funcionária, ao que tudo indica, é uma merendeira. O que a senhora tem a nos dizer a respeito desse assunto? Esta funcionária está recebendo de Lagoa Vermelha ou de Capão Bonito do Sul? Bem, Marcos, eu posso responder por Capão Bonito do Sul, né? Lagoa Vermelha, então eu não tenho essa diretamente, né? Não consigo responder. Sim, nós temos uma funcionária que foi cedida, né? Nós temos Que é envolvida no fato. que é envolvida no fato, né? Foi cedida lá em janeiro de 2025. Foi convidada, na verdade, por mim, pelo MDB, para fazer parte da nossa equipe administrativa do município de Capão Bonito do Sul. Então, lá ela tem um cargo comissionado, que nós chamamos de CC, e ela desempenha uma determinada função na assistência social do município. Né, que lá ela desempenha, é a diretora da Secretaria, né, do CRAS, né, da Assistência Social. Em Barretos. Então a gente optou para ela, como são territórios, né, bastante extensos, que ela fizesse um trabalho mais focado lá para aquelas comunidades, né? Ela desempenha o trabalho dela diariamente, né? Nós temos esse termo de convênio, enfim, com Lagoa Vermelha, né? De cedência, esse convênio de cedência desde janeiro de 2025, teve validade de 1 ano, né? E aí agora, em janeiro de 2026, a gente fez o primeiro aditivo, né? Que vem, então, para avaliação de Lagoa Vermelha, Capão Bonito e do funcionário. Então, se estão todos cientes da continuidade ou não, né? Diante desse convênio, Marcos, é bem claro o que está escrito lá, porque as cedências elas se dão conforme cada realidade, né? Cada profissional. Dentro do nosso convênio está escrito e muito claro de que as responsabilidades de pagamento mensal é do município de Capão Bonito do Sul. Então, Capão Bonito do Sul, a partir da portaria dela, né, de recebimento dessa cedência, paga mensalmente o salário dela, né, e recolhe, então, a previdência do RPPS para a Lagoa Vermelha, pelo índice da porcentagem do salário dela de Lagoa Vermelha, né? Então, diante desse episódio, a gente fica muito tranquilo, porque eu fui oficiada pelo Ministério Público no dia 24 de julho, sexta-feira passada, retrasada, pedindo algumas informações relacionadas a essa cedência. Então, nós fomos ao nosso RH, pegamos todas as informações solicitadas pelo Ministério Público, né? Respondemos ao Ministério Público e enviamos, então, as respostas correlatas a isso. Também fui oficiada por Lagoa Vermelha, solicitando, então, diante da forma como eles interpretaram esse convênio, de que Capão Bonito do Sul teria que repassar esse valor que foi pago a maior para a Prefeitura de Lagoa Vermelha. Não é o nosso entendimento jurídico, né? Prefeito, esse valor pago a maior, o que significa para o pessoal entender? O que é o pago a maior? O pago duas vezes? Né? Ou seja, Capão Bonito pagou e Lagoa Vermelha, porventura, pagou também. Dentro dessa denúncia, diz que pagou, né? Então, assim, a gente não posso falar pela funcionária se recebeu, deixou de receber, se teve orientação de alguém que poderia receber ou não receber, enfim, eu não sei o processo interno direto da
funcionária com Lagoa Vermelha, né? Só sei. Mas a senhora chegou a conversar com ela? Conversei, sim, né? Conversei, coloquei a situação, até porque também ela foi oficiada, né, pelo Ministério Público, para que ela também respondesse. E ela retornou que estaria recebendo de ambas as prefeituras? Não, ela não me colocou isso, né? Eu acho que cabe à prefeitura onde ela é vinculada, né, fazer todo o estudo e organizar todo esse processo. Então, o que eu me atentei foi exatamente ver se nós estávamos cumprindo rigorosamente o que estava dentro daquele convênio, né, e imediatamente foi organizado pelo jurídico, enfim, por nós aí, que dentro de Capão Bonito está tudo legal, né, nós estamos fazendo o pagamento para a funcionária conforme foi muito claro e muito explícito dentro do convênio dela, enfim, e ela está trabalhando. Mensalmente, nós, no final do mês, mandamos efetividade para a Lagoa Vermelha, tudo conforme está redigido no convênio, né, no termo de convênio. E todas essas informações a senhora retornou ao Ministério Público? Todas essas informações foram retornadas ao Ministério Público, né? Também fiquei... respondi, né, ao questionamento e ao parecer técnico de Lagoa Vermelha, dizendo que Capão Bonito que deveria fazer devolver esse dinheiro. Nós entendemos em Capão Bonito que não é o caso, né? Que isso deve ser feito um estudo bem maior em relação a isso aí, né? Porque existe planos, né, o regime jurídico do funcionário público, tanto de Capão Bonito quanto de Lagoa Vermelha, que lá dizem algumas coisas que são vedadas, né? Então, a gente tem que se atentar muito a todas as leis, a todos os critérios, para que depois não tenha injustiça com A, com B ou com C, né? Então, nesse sentido, lá nós estamos muito tranquilos, né? E dentro daquilo que foi acordado nesse convênio, nós estamos cumprindo rigorosamente. E só para reforçar, então, esse pedido de ressarcimento ao município de Lagoa Vermelha, o Capão Bonito do Sul não entende que não deve Não, ser é feito. ilegal, é ilegal. E chegou a conversar com o prefeito Elir Morona sobre esse aspecto? Na verdade, o prefeito me enviou um ofício, né, com um parecer técnico da equipe dele, né, que foi passado então para o meu jurídico, né, em cima daquilo que se entende, e eu respondi, né, naquilo que realmente a gente entende. Então agora cabe, né, enquanto Capão Bonito, aguardar o que o Ministério Público, né, no desenrolar de todo esse processo vai entender, né, e acredito que enquanto gestores, tanto eu, né, prezo pela legalidade, por a transparência, e tenho certeza que o Eloir também nesse sentido como prefeito. Então, todos os processos técnicos, administrativos e legais serão tomados da melhor forma possível, porque às vezes os erros são humanos, né, e podem acontecer. E às vezes, no decorrer dos termos de cedência, Paulo, não é uma única forma de cedência, são várias formas de cedência. Mas a gente tem que priorizar aquilo que está escrito nesse convênio de cedência, né? Se estou dizendo que é o município que vai receber o funcionário que é responsável pelo pagamento do seu ônus, é o município que vai receber aquele funcionário. Então, essa folha de pagamento do município que está cedendo, né, ela fica zerada. Eu entendo assim porque eu sou funcionária do Estado, né, e eu, enquanto secretária de Educação, eu fui cedida do Estado do Rio Grande do Sul para o município de Capão Bonito do Sul. Enquanto cedência, a minha folha do Estado, ela zerou, né, eu não recebi nenhum ônus, nenhum pagamento pelo Estado. E Capão Bonito, então, passou a pagar o meu salário e recolher, então, a minha previdência do Estado em cima do meu salário do Estado para que o meu tempo de serviço não ficasse parado, né? Então, esse é a cedência que eu tenho, né, que Capão Bonito tinha, e é nos mesmos moldes daquela que nós temos agora, que é dessa servidora que está dando toda essa polêmica aí. A questão dessa servidora que está dando toda essa polêmica, considerada como funcionária fantasma, ao menos pela oposição aqui do município, acredito que foi um erro administrativo da gestão aqui em Lagoa Vermelha? Olha, eu não sei te dizer, porque eu não fui muito a fundo, né, em relação a isso. Então, também não quis entrar em detalhes com a funcionária, até porque a gente precisa respeitar os momentos, né, enfim. Mas tudo indica que sim,
né? Tudo indica que sim, os fatos estão aí, são muitos funcionários, né? Eu também digo que é muito difícil de um prefeito saber todos os funcionários que tem, né? Tu tem toda uma estrutura dentro de uma prefeitura que te auxiliam nesse sentido, né? Então a gente se reporta a todos os setores, né, a parte jurídica ali que nos dá o respaldo legal, e dentro disso vamos aguardar ver o que realmente aconteceu, né? A senhora permanece com a servidora envolvida nesse episódio e, é claro, ela também terá o direito de defesa, mas, ao que tudo indica, foram praticamente 2 anos ela recebendo salário de Capão Bonito do Sul e salário de Lagoa Vermelha. Não posso te garantir isso aí, né? Isso é o que está dentro da denúncia, né? Que foi feito ao Ministério Público. Mas, ao passo que a prefeitura de Lagoa Vermelha pediu para a senhora Isso. devolver o dinheiro, É, presume-se que ela recebeu das duas prefeituras. presume-se que sim, né? O que eu posso dizer? Sim, a funcionária está trabalhando diariamente, né? Desempenhando a função que ela foi convidada a desenvolver no município. Então, no município de Capão Bonito do Sul, até o presente momento, está tudo tranquilo, né? Nós não temos funcionário fantasma, está tudo em ordem, né? Ela está lá desenvolvendo a função que ela foi convidada da melhor forma possível, atestando os dias de efetividade dela, cumprindo a carga horária dela. Então, neste momento, está dentro da normalidade, né? Agora vamos aguardar o que o Ministério Público vai solicitar. Provavelmente Lagoa Vermelha vai fazer todos os trâmites legais que precisa ser feito, né? Para apurar realmente os fatos, o que aconteceu, quem é que foi culpado, se é funcionária, se não é funcionária, como é que funciona. E aí, depois, sim, a gente vai sentar, né, a parte da administração e ver a melhor forma que nós vamos conduzir esse processo. Prefeito, mudando um pouquinho de assunto, não sei se tem algo mais a falar especificamente da sua administração municipal. Eu acho que no momento, Marcos, agradecer imensamente, né, a oportunidade, a Folha News, de nós estarmos aqui trazendo um pouquinho sobre a realidade do município de Capão Bonito do Sul, dizer a toda a nossa população que nós estamos na prefeitura de portas abertas para receber, né, toda a nossa comunidade, e naquilo que a gente tiver a disponibilidade, né, a legalidade de estar auxiliando a nossa população, com certeza vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Ok, esta foi a prefeita municipal de Capão Bonito do Sul, Marisete Haupt, que está em período de férias, mas que gentilmente nos atendeu concedendo entrevista ao Folha News.